Vamos lá, Romanos capítulo 8. Estar em Cristo para não pecar. Então eu preciso estar em Cristo. O que é estar? Eu estar submissa a Cristo. Se eu sou submissa a Cristo, se eu obedeço a Cristo, então eu não terei uma vida de pecado. Orarmos, né? Orarmos, mas buscar a palavra de Deus, estar em Deus. E pede para o Espírito Santo me ensina, Espírito Santo me dá entendimento da tua palavra. Quando você vai fazer uma prova na faculdade, quando você vai estudar, você não fica dizendo, eu preciso entender o assunto, eu preciso aprender o assunto, né? E você fica lá estudando para você entender, aprender o assunto. Com a palavra de Deus não é diferente. Se eu quero minha libertação, eu tenho que entender a palavra. Eu tenho que pedir, Senhor, eu preciso entender a palavra. Eu preciso ter entendimento para me poder vencer, né, o pecado. Então a palavra de Deus ela faz isso aqui, ó, estar em Cristo para não pecar. A palavra de Deus é o próprio Cristo, gente. O Verbo se fez carne, né? Jesus é a palavra. E a palavra que era o Verbo se fez carne. Ele esteve na terra, né, em carne. Então, a palavra de Deus para nós representa Jesus Cristo, o Verbo. Tá entendendo? Então não é só você ter vida de oração e não tem vida com a palavra. Gratidão. Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gente, ontem eu estava conversando com uma irmã, com uma diaconisa, sobre isso. As pessoas, a igreja, ela tem andado segundo a carne. Ela imita o mundo, ela parece com o mundo. A igreja, ela não tá sendo diferente na terra. São poucos que são diferentes. Se você olhar para a igreja, ela se veste como o mundo se veste. Ela comemora o que o mundo comemora. Ela pratica o que o mundo pratica. E não é assim. Ele está dizendo aqui, ó, quem está em Cristo, olha só, ele não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendeu? Se você observar, a igreja ela faz tudo que o mundo está fazendo. E não é. A igreja não é para fazer o que o mundo faz. O mundo é que tem que fazer o que a igreja faz. Mas a igreja ela não tem sido diferente na terra. Por que está uma dificuldade para as pessoas receberem Jesus? Por que está uma dificuldade para as pessoas querer seguir o caminho de Cristo? Porque a igreja tem sido como o mundo. Tem pessoas que dizem assim, eu para ir para a igreja para mim viver essa vida, eu ir para a igreja para viver como o mundo, eu não vou. Então as pessoas estão querendo algo novo para a sua vida. Tem pessoas que querem algo novo para a sua vida, porque estão cansadas da velha vida. Mas tem pessoas que não querem a sua libertação, querem viver como o mundo. As pessoas querem adorar a Deus como o mundo adora o Deus deles. Esse final de ano foi o que mais aconteceu. A igreja imitando o mundo. A igreja se parecendo com o mundo. Esse final do ano, gente, é o tempo que mais as pessoas se parecem com o mundo. Presta atenção. O pessoal do mundo comemora lá o nascimento de Jesus, o Natal, e o pessoal da igreja também comemora. Qual foi a diferença nisso? Se a igreja é diferente, por que ela estava igual, comemorando igual o mundo? O mundo se veste de branco para ter paz. A igreja se veste de branco, né? Alguns da igreja se vestem de branco também. Por quê? Estão imitando o mundo? A igreja que está imitando o mundo, gente? O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando aqui que nós não temos que andar segundo a carne. Nós não temos que andar como o mundo anda. Nós temos que andar como a palavra de Deus manda. Como Cristo nos manda, como o Espírito Santo nos manda. Eu já falei para vocês que eu não pinto o meu cabelo porque o Espírito Santo pediu para mim não pintar o meu cabelo. Com 28 anos de idade, eu já tinha cabelo branco. E eu pintava de preto azulado.
Quando Jesus me resgatou, eu estava com 40 anos de idade. E o que aconteceu? Me batizei nas águas, fui batizada com o Espírito Santo. E no culto de Santa Ceia, o Espírito Santo disse para mim: não pinta teu cabelo. Eu amei. Na outra Santa Ceia do outro mês, já não pintei mais o meu cabelo. E tá 17 anos que eu não pinto o meu cabelo. Eu, graças a Deus, não gosto de Natal. Isso é festa pagã. Você não gosta de Natal porque você não é velha criatura. Você é nova criatura. E a nova criatura não comemora Natal. As novas criaturas, ela não imitam o mundo. A nova criatura, ela procura obedecer o que a palavra de Deus manda. Se você estudar a Bíblia, não está escrito na Bíblia que todo mês de dezembro é para comemorar o nascimento de Cristo. Se não está escrito, por que a igreja obedece o mundo? Quem colocou essa data foi o mundo, gente. Foi os pagãos que colocaram essa data. Então, quer dizer que a igreja de Cristo obedece o mundo e não obedece o Espírito Santo? Mas aquele que está em espírito vai obedecer o Espírito. Por isso, Marcelo, que você não comemorou, e nem eu. Não, desde quando Jesus me resgatou que eu não faço isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está dizendo aqui para a gente andar, não é segundo a carne, é para a gente andar segundo o Espírito, segundo a palavra de Deus. E ele diz mais, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então o mundo, eles comemoraram aí do jeito deles, com comida, com bebida, com drogas, com prostituições, com palavrões. Não foi isso que eles fizeram? E a igreja comemorou mesmo o evento, mas dizendo que estava orando, dizendo que estava pregando, dizendo que estava dentro do templo, mas estava comemorando o mesmo evento. E qual era a diferença? Que um estava no mundo e um estava dentro do templo? Era essa a diferença? Que um estava dentro do mundo, no mundo e um estava dentro do templo? Né? A diferença é você não fazer o que o mundo estava fazendo. Então, se o mundo estava nessas comemorações, por que a igreja também estava nessas comemorações? Por que né, fizeram até bolo para Jesus? Uns se vestiram de branco, branco e amarelo. Foi o que eu observei, pessoas vestidas de branco e de amarelo. Não é verdade, irmão? As pessoas, eu digo, você olhar qual é a diferença da igreja para o mundo. A diferença da igreja para o mundo é aqueles que não estavam se vestindo como o mundo estava, se comemorando como o mundo estava. Essa é a diferença. É aquele que escandaliza, né, entre aspas. Ai, essa pessoa não é santo demais. Santo demais? E o que foi que Jesus disse? O que foi que Deus disse? Ser de santo, porque eu sou santo. Né? Ele está dizendo, se ele está mandando eu ser santa, por que eu não vou ser santa? Se ele está mandando você ser santo, por que você não vai ser santo? Porque você tem que agradar o mundo? Porque você não pode ser santo demais? Você não pode ser santo demais se achando que é melhor do que os outros. Essa é a diferença. Se achando que é melhor do que os outros. Né? Ah, eu sou santa, sou melhor do que o fulano, do que o ciclano. Aí você está sendo santo demais. Porque nós somos santos sabendo que nós ainda podemos falhar, sabendo que todos os dias nós temos que nos corrigir, que nos arrepender, que examinar a nossa vida, né? Aí é diferente. Mas aquele que se acha o santão que não peca, pelo amor de Deus, todo dia eu digo, Jesus me ajuda, Jesus, me ajuda a ser nova criatura, me ajuda a me dar renovo, Jesus me ajuda a não cair em tentação. Eu todos os dias nas minhas orações eu digo, Senhor, ainda falta algo em mim, ainda falta algo em mim, ainda falta sair isso das minhas práticas, ainda falta sair isso do meu pensamento. Louvado, eu sei que eu não sou santa demais, né? Tem uns que se acham santo demais. O significado de ser santo demais é achar que já está perfeito.
Esse é o santo demais, né? Porque as pessoas confundem, as pessoas pegam e dizem assim, não, ninguém tem que ser santo demais. Aí o que que eles fazem? Aí eles pecam para não, porque não pode ser santo demais. O santo demais é aquele que quer achar que ele é o perfeitão. Tá entendendo? Esse é o santo demais. Mas aquele que é santo, mas sabe que ainda está numa carne que peca, né? Numa carne que tem que ser vencida, aí é outra história. Porque o santo demais é esse que se acha perfeito, gente. Mas você que é aí o santo que tem procurado se limpar todo dia, e você sabe que você não é santo demais, que você ainda pode cair, falhar, que você tem que vigiar para não cair, ser praticante da palavra, se afastar do mal, se afastar da aparência do mal, se afastar daquilo que pode te levar. Ontem eu estava ouvindo a pregação do pastor, e o pastor estava pregando, né? Foi levantado um missionário e ele foi pregar os traficantes. Sabe que, não, perdão, para os traficantes não, gente. Ele foi pregar para os índios. Ele foi pregar para os índios. Ele foi enviado para as tribos, né, indígenas. Sabe o que foi que aconteceu? Em vez dele ganhar os indígenas ganhou ele. Ganhou ele para eles viverem adorando como os indígenas adoram, né? Os seus deuses lá. Então, olha só, não estava preparado para essa missão, foi para lá. Por isso que disse, ou o mundo te ganha, ou você ganha as pessoas que estão no mundo. Ou as pessoas do mundo vão te ganhar para você praticar o que elas praticam. E a gente tem visto aí que tem muitas pessoas não preparadas para o evangelismo e que o mundo está ganhando, né? A gente está vivendo um tempo apocalíptico e as pessoas estão comendo, bebendo do cálice da Babilônia, né? Estão se embriagando com o vinho da Babilônia. A gente está vivendo esse tempo. Quem está em Cristo, como ele disse aqui, está em Cristo para não pecar, as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Que muitos que se dizem cristãos estão bebendo do mesmo cálice da Babilônia, do mesmos manjares, comendo dos manjares da Babilônia, bebendo do cálice da Babilônia, não é verdade? Dobrando os joelhos a Jezebel. Jezebel é um espírito contra Deus, né? Contra a verdadeira palavra de Deus. E Jezebel é o espírito da falsa profecia. Esse que Jezebel representa, né? A falsa profeta. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja falsa. Para você entender o que é Jezebel. Jezebel é a igreja falsa, que está misturada com a igreja verdadeira de Cristo. Aí essa igreja falsa, ela quer corromper a verdadeira igreja. Mas se você está em Cristo, você não será corrompido. Você não vai comer com os porcos. Você não vai ter prática do pecado, porque Cristo na tua vida vai te ajudar a vencer o pecado. Cristo na nossa vida, ele nos ajuda a vencer o pecado. A palavra de Deus no nosso coração, ela nos ajuda a vencer o pecado. Então eu preciso ter a palavra de Deus na minha vida, no meu coração, no meu pensamento, para mim vencer o pecado. E muitas pessoas estão aí vivendo, né, sem libertações, por quê? Porque não guardam a palavra de Deus e não praticam. E continuam presos, continuam escravos, continuam sem vida nova. Recebeu Jesus, mas a sua vida é a mesma. Tá nas drogas, tá no álcool, chama palavrão, tá na prostituição, tá no adultério, tá na fornicação, tá na chocarrice, tá nas práticas do mundo. Ainda não foram nova criatura. Por quê? Porque não buscam a palavra de Deus para a sua libertação. Salvação é uma coisa, libertação é outra coisa, né? Mas nós que entregamos nossa vida para Jesus, nos batizamos na água, somos batizados no Espírito Santo, então nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados, porque Jesus, ele te
se derramou na tua vida através do Espírito Santo, e esse derramamento do Espírito Santo na nossa vida, ele tem que gerar fruto do Espírito na nossa vida. Tem muitos dentro da igreja que não tem fruto do Espírito. Vive na chocarrice, vive na brincadeira, vive na hipocrisia, na inveja, tem inveja do irmão, tem inveja da irmã, vive na fofoca, vive falando mal dos outros, vive enganando os outros. Está dentro da igreja, mas são enganadores, são mentirosos, vivem mentindo, não tem fruto do Espírito Santo. Então, eu entreguei minha vida para Jesus, o Espírito Santo se apoderou da minha vida, a minha vida vai ter que ser nova. Nova, por quê? Porque Jesus, ele não tem prática do mundo, ele não tem prática da carne, ele tem prática do Espírito. Por isso que ele fala aqui que nós temos que viver segundo o Espírito, não como a nossa carne vive. Não como nós vivemos como velha criatura, mas sim como nova criatura, a qual o Espírito Santo está na tua vida. O Espírito Santo de Deus está na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele estando na tua vida muda. As tuas práticas mudam. Você começa a viver relacionamento com o Espírito Santo. E tem pessoas dentro da igreja que não têm relacionamento com o Espírito Santo. Tem pessoas dentro da igreja que não têm fruto do Espírito Santo, são mau caráter, mentirosos, enganadores, invejosos, manipuladores, são ladrões, né? São ladrões, são joio, não são trigo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, eles não permitem que o Espírito Santo faça obra na sua vida. O Espírito Santo está dizendo, não faz isso, eles estão fazendo. O Espírito Santo está dizendo, isso não me agrada, eles estão fazendo o que não agrada. O Espírito Santo. Ontem eu estava conversando com essa diaconisa e estava falando para ela, hoje eu quero agradar a Deus. Hoje eu não quero agradar os outros, não. Antes eu queria agradar os outros. Vamos fazer isso que o mundo faz, né, para agradar as pessoas, para elas ficarem dentro do templo. Hoje, não, eu não tenho que agradar as pessoas com as coisas do mundo para ela ficar dentro do templo, não. Se é para elas ficarem dentro do templo com a prática do mundo, então para que vem para dentro do templo? Eu sempre disse isso. Jesus, se é para mim ficar dentro da igreja com as práticas velhas, para que eu estou dentro da igreja? Para que eu estou dentro do templo? Para mim continuar sendo a velha criatura. Não, é melhor ficar no mundo. É melhor ficar fora da igreja. Não é verdade? Se é para mim ser velha criatura, então eu vou ficar no mundo. Não é verdade, gente? Agora, entrego minha vida para Jesus, aí continua na prostituição, no adultério, na mentira, na fofoca, continua na brincadeira, na chocarrice, não tem reverência por Deus, não tem temor de Deus, não honra a Deus, não tem intimidade com a palavra, não tem relacionamento com o Espírito Santo, não tem, porque quem está na carne não tem relacionamento com o Espírito Santo. Ele mesmo disse aqui, os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para mim estar em Cristo Jesus, eu vou começar a andar em Espírito, porque Cristo, estar é ser submissa a Cristo. Ser submissa à palavra, aquilo que a palavra me ensina, aquilo que a palavra me manda fazer. Minha filha vai orar, me lembrei dessas pegadinhas que fazem, né? Que a garota quer namorar e a mãe manda, vai orar. E é mesmo, o Espírito Santo diz, vai orar, vai jejuar, vai meditar na minha palavra, vai me adorar, vai estudar a palavra, vai examinar as escrituras, vai aprender de mim que eu tenho que te ensinar. A palavra de Deus está cheia de ensinamento para nós. Me busca na madrugada. Quantas vezes o Espírito Santo fala para a igreja, me busca na madrugada, a igreja está dormindo. A igreja passa a noite toda dormindo. Não obedece ao Espírito Santo, não renuncia 1 hora de sono. E aqueles que estão acordados nem buscam Deus. Vão buscar a internet, vão buscar um filme, vão buscar a prostituição, vão buscar outras coisas. Mas não buscam a Deus. E dizem que são nova criatura. Nova criatura não é estar dentro do templo. Nova criatura é ter prática da palavra de Deus. É começar a viver aquilo que Cristo, essa vida com Cristo e não a vida com o mundo. Então não adianta, gente, estar dentro da igreja e ser a velha criatura.
Ah, não, mas eu não posso ser santo demais. Verdade. Você não é perfeito. O santo demais é aquele que se acha perfeito. Nós não podemos nos achar perfeito, porque nenhum de nós é perfeito. Esse é o santo demais, não é? Que se acha perfeito. Não, a gente tem que saber que nós ainda não somos perfeitos. Ainda não somos santo demais. Estamos entendendo? Porque as pessoas acham que não pode ser santo demais. É que você que tá dentro da igreja mentindo, adulterando, fofocando, tendo inveja da irmã, inveja do irmão, achando, se gloriando da queda do irmão, achando bom quando o irmão cai, quando a irmã cai. Eu não disse que ia cair, eu não disse que, né, que ia acabar caindo. Pois é. Tem gente que fica feliz com a queda dos outros, com a derrota dos outros, não é verdade? Então, mas isso é porque eu não sou santo demais. É porque eu não posso ser santo demais. O não ser santo demais é se achar perfeito, gente. O que representa a santidade? Não é a perfeição? A santidade, ela é representada pela perfeição, não é isso? Então ele disse que eu não posso me achar perfeita demais. Aí eu estarei pecando. Então eu tenho que ter o entendimento que eu sempre tenho que o quê? Me limpar todo dia, que vigiar para não cair em tentação. Tá entendendo? Porque as pessoas acham que não ser santo demais é viver na igreja pecando. E não é isso. Não ser santo demais é eu me achar perfeitona, que não vou cair, que não vou errar. Aí sim, é alguém que se acha santo demais. Aí quando você pensa que não, aquele santo demais foi descoberto um adultério. Aquele santo demais foi descoberto que estava roubando a igreja, que estava roubando os fiéis. Isso é ser santo demais, que achava que era o perfeito. Tá entendendo? Não é ter uma vida não é você não ter uma vida de pecado. Não é significa que você é o santo demais porque você está procurando não ter uma vida de pecado. O santo demais é aquele que se acha que nunca vai cair, que nunca vai pecar. Esse é que já está perfeito. Amém? Vamos aprender a entender. Então, vamos lá continuar, porque estão te ensinando errado. Estão te ensinando para você estar dentro da igreja pecando, porque você não pode ser santo demais. Estão te ensinando errado. Conhecereis a verdade vos libertará. Meu filho, minha filha, você quer a verdade? Vai para as escrituras sagradas, porque tem gente te ensinando errado. Tem gente te ensinando dizendo que você não pode ser santo demais, que você tem que estar dentro da igreja pecando. Não ser santo demais é reconhecer que eu posso falhar, que eu não sou perfeita. Não que eu tenho que estar em pecado, eu tenho que estar em Cristo. Eu tenho que estar em Cristo. Para quê? Para ser nova criatura. Para quê? Para não pecar. Vai estudar Romanos 8 e o Espírito Santo de Deus vai te ensinar. Vamos continuar. A palavra de Deus é maravilhosa, né, gente? A palavra de Deus é maravilhosa, ela é linda. A palavra de Deus é água refrescante. Se você buscar as escrituras sagradas, gente, ela vai te fazer tão bem, tão bem. Ela vai fluir na tua vida. Ela vai te limpar, ela vai te dar ânimo, ela vai te curar, ela vai tirar as trevas do teu pensamento, ela vai tirar as trevas do teu coração, ela vai iluminar a tua mente, ela vai iluminar a tua casa, ela vai iluminar a tua vida financeira, material, sentimental e espiritual. Sabe por que eu sou feliz? Porque eu tenho uma palavra de Deus no meu coração. Ela preenche as minhas necessidades, ela sabe esperar o tempo, ela me faz ter confiança em Deus, confiança em Deus. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Se você soubesse como a palavra de Deus te faz bem, como a palavra de Deus, ela preenche todas as tuas faltas.
A palavra de Deus, ela dá um entendimento na tua vida que você não é aquele necessitado, né? De um amor, necessitado de dinheiro, necessitado das coisas materiais. Porque a palavra de Deus na nossa vida, ela nos dá um entendimento, minha filha, eu sou provedor, há um tempo para todas as coisas. Eu não vou te deixar faltar o alimento, as vestes. Eu cuido de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tiro as pedras de tropeço. Eu tiro os enganos da tua vida. Eu tiro os lobos de perto de ti. Eu tiro as máscaras. Todos que dizem Senhor, Senhor, estão no Senhor. E a gente que tem que estar em Cristo. A gente tem que estar na palavra. A gente tem que estar no Senhor. Porque não é só falar de Deus que você vai dizer que é de Deus. Não, gente, não é assim. É estar em Deus, não é falar só de Deus. Eu tenho que estar em Deus. Eu tenho que ter fruto do Espírito Santo na minha vida. Você tem que ter fruto do Espírito Santo, fruto do arrependimento. Nós pedimos perdão a Deus do nosso pecado, nós nos arrependemos. E o que acontece? Esse arrependimento vai gerar o fruto do Espírito na nossa vida. O que é esse fruto? É não ter a prática do pecado. O fruto do Espírito Santo é não ter a prática do pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo está na minha vida. Se ele está na minha vida, ele não vai deixar eu pecar. Ele vai dar aquele sinal de alerta. Quantas vezes o Espírito Santo fala para mim, tu não pode fazer isso? Quantas vezes eu digo, Senhor, eu vou fazer isso, tu não pode, tu é diferente. Tu não pode, tu é diferente. Sempre eu escuto o Espírito Santo dizer para mim, tu não pode, tu é diferente. Você escuta isso? Você escuta a voz do Espírito Santo dizendo para você, tu não pode fazer isso. Isso não é do meu agrado. Eu estou te limpando. Hoje tu vive sobre hoje tu vive no Espírito, hoje tu não vive na carne. Então tu não pode fazer isso, porque hoje tu vive no Espírito. Você escuta a voz do Espírito Santo falando isso? Lembra lá do meu cabelo que eu deixei de pintar? Porque o Espírito Santo falou. E eu acho lindo meu cabelo. Eu acho lindo meu cabelo. As pessoas também acham lindo meu cabelo. Hoje eu sei ser feliz como o Espírito Santo quer que eu seja. Hoje eu não sou mais dependente da carne, né? Aquela mulher vaidosa, preocupada. Não, eu tenho que estar com o cabelo pretinho para mim não ser uma velha, né? Meu entendimento é que o meu cabelo branco daria uma aparência de velha, né? Não, não posso. Eu estava preocupado com a carne. Hoje eu sei que o Espírito Santo na minha vida me faz eu me achar muito bonita com o meu cabelo branco. Quem quiser falar que é feio é o seu direito, é a sua visão. Mas o importante é que o Espírito Santo me faz viver e sentir, tá entendendo? Não me importa que as pessoas dizem, ela é uma velha, ela poderia estar mais nova, ela poderia estar mais bonita. Eu poderia estar agradando o mundo? Não, eu tenho que agradar a Jesus. Eu tenho que agradar o Espírito Santo. Eu tenho que viver em espírito como o Espírito me manda eu viver. Então, se Jesus ele foi capaz de dar a vida dele por mim, por que eu não posso renunciar à minha carne? Por que eu não posso renunciar à minha vontade, aos meus desejos, à minha vaidade, para agradar a Jesus? Quer dizer que Jesus ele pôde vir do reino dele, Jesus ele pôde ir para uma cruz, Jesus ele pôde viver o que ele viveu pelo meu pecado e eu não posso fazer aquilo que ele me pede? Muita ignorância, né? É muita ignorância minha eu não fazer aquilo que o meu Salvador está pedindo. Aquele que me amou primeiro, aquele que me amou como pecadora, aquele que veio para me libertar do pecado, ele me pede para mim fazer algo e eu não vou fazer? Eu não vou fazer? Tá errado, gente. Se Jesus deu a vida por nós, se Jesus nos salvou, se Jesus nos libertou, se Jesus pagou pelos nossos pecados, aí você continua dizendo não para Jesus? Não, eu não vou. Não, eu não vou fazer. Não, não. Eu vou para a igreja, mas isso aqui eu não faço. Já viu aqueles crentes que dizem assim, eu sou crente, mas a minha mão não é. Se alguém vir para cima de mim, eu também vou para cima. Por quê? Porque a mão não é.
Vocês já ouviram aqueles crentes que falam? Eu sou crente, mas a minha mão não é, o meu pé não é. Pois é, né? Tua mão tem que ser crente, teu pé, teu corpo, tua alma. Nós temos que verdadeiramente viver em espírito. A mão não é, converte a tua mão. Louvado seja o nome, sabe por quê? Porque tu não vai entrar mutilado no reino do céu, não. Então, essa tua mão aí, se ela não for crente, a Bíblia diz que é melhor que tu corte ela. Não foi isso? Não é isso que a Bíblia diz? Se a tua mão te faz pecar, corta. Se tu vai lá querer fazer a maldade com a tua mão, então corta, para te entrar no reino do céu. É isso que a Bíblia fala. Não é verdade? Quando fala corta, significa o quê? Liberta a tua mão também. Porque se tu acha que está dentro da igreja, mas o teu corpo não é liberto, sinto muito, tu não vai entrar no reino do céu. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem muita gente achando que só porque que entregou sua vida para Jesus, não, aceitei Jesus, acha que vai entrar no céu. Não vai não, gente. Não vai não. Sabe por que que não vai? Vai passar pela grande tribulação. Vai passar pela grande tribulação. Sabe por quê? Porque não quiseram obedecer a palavra. Quando nós entregamos a vida para Jesus, a gente vai para a igreja, começa a escutar a palavra, começa a ouvir a palavra, começa a ser ensinado a ter uma vida com Cristo, a largar o pecado. Aí o que acontece? A gente não é mais ignorante. Aí pronto. Agora você está dentro da igreja, vivendo no pecado, e você quer ser arrebatado? Não vai não, você vai passar pela grande tribulação. Então a palavra de Deus diz em Apocalipse, aquele que estiver limpo, que se limpe mais. Todos os dias a gente tem que estar nos limpando, e a palavra de Deus nos limpa. Você não tem intimidade com a palavra e quer ser limpo? Não vai, não vai. Só vai ser limpo se você tiver intimidade com a palavra, buscar a palavra para a tua vida, analisar a tua vida todos os dias. Todos os dias. Então, você sabe que uma pessoa está em espírito por causa do fruto, por causa que a sua vida foi transformada. Porque hoje aquela pessoa é a careta. Uns dizem assim, é o santão, né? É a santona. É um tipo de palavra que aqueles que estão no mundo falam. Agora é santana. Antes era uma prostituta, era uma adulta, era um ladrão. Agora é o santão, é verdade. Agora você é uma nova criatura. Mas as pessoas vão falar lá, agora eu quero ser o santo. A gente tem que querer ser santo. A gente não pode querer ser pecador, a gente tem que querer ser santo, a gente tem que querer estar em Cristo, a gente tem que querer ser nova criatura. Porque se for para a gente estar dentro da igreja sendo velha criatura, pelo amor de Deus, é melhor ir para o mundo, ficar no mundo e parar de estar se enganando a si mesmo, né? Tá se enganando a si mesmo e tá querendo enganar os outros. Tá querendo enganar os outros que é um religioso, tá querendo enganar os outros que é o cristão, tá querendo enganar os outros que é o salvo, né? Tá querendo enganar os outros e tá enganando a si mesmo. E nós não podemos, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus na nossa vida, ele nos faz ter vida nova, ele faz a gente ter nojo do pecado. Pelo amor de Deus, gente, tem coisas na minha vida que eu tenho nojo quando eu vejo algumas práticas não nojo da pessoa, nojo do pecado, da prática do pecado. Porque as pessoas não entendem isso, né? Ai, por que não tá lá naquele lugar? Por que não sei o quê? Mas é porque aquilo faz nojo, você não se sente bem naquele lugar. A luz não se mistura com as trevas. E a gente vê umas pessoas em comunhão com as trevas. Tem pessoas lá se deliciando com as trevas. As coisas das trevas é gostoso para você, é prática para a tua vida. Não, gente. Você tem Jesus na tua vida, você não vai ter mais prática das trevas quando nós estávamos nas trevas. Estamos entendendo e aprendendo que Jesus nos liberta, que a palavra de Deus nos liberta, que a palavra de Deus nos faz ser nova criatura. O mundo aí é o ano novo. Mas aí, como é que você tá? Você é uma nova criatura? Ou você é uma velha criatura no ano novo? O ano é novo. Mas você, como é que está?
Teu pensamento é velho, teu pensamento, ai, nada dá certo, teu pensamento, eu não vou conseguir, teu pensamento, eu não vou largar as drogas, teu pensamento, eu vou continuar no adultério. O ano é novo. E você? E quem você é nesse ano? Quem nós somos nesse ano? Como somos ainda velhas criaturas? Quem nós somos? Respondemos para nós mesmos, não é verdade? E aí continuamos mais. Porquanto que era impossível, olha só, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então Cristo, a palavra de Deus, me livra da lei do pecado e da lei da morte. Porquanto que era impossível a lei, vista como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne. Preste atenção, Jesus veio em semelhança de carne, com a aparência do homem, né? Com a nossa aparência aqui. Jesus veio com essa aparência dos homens, da criatura, da carne. Ele está dizendo aqui, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, Jesus, com a nossa semelhança, né, da carne, ele condenou o pecado. Então, ele mostrou para nós que nós podemos condenar o pecado. O que não é condenar as pessoas, gente. Às vezes as pessoas não nos entendem. Ela acha que a gente está condenando os outros, mas nós não estamos condenando os outros. Nós estamos condenando o pecado, a prática do pecado. Tá entendendo, gente? Só que as pessoas são cegas. Elas não têm entendimento. Então, quando a gente prega a palavra, prega a verdade, eles acham que a gente está condenando eles. Só que a palavra, ela veio para condenar o pecado. A palavra de Deus, ela veio para nos salvar. Não foi para nos condenar. Tá entendendo? Então, a palavra de Deus, ela condena o pecado, não é a pessoa. A palavra de Deus, ela liberta nós, ela não nos condena. Estamos entendendo? Por que a palavra de Deus, ela vem para nos mostrar a verdade, para nos libertar da carnalidade. Tem pessoas que vivem na carne, gente. Adoram a Deus na carne. E Deus, ele é espírito. Eu tenho que adorar a Deus na carne, em espírito e em verdade. Então, eu tenho que aprender a adorar a Deus com a minha carne. Eu não tenho que adorar a Deus na prática do pecado. Porque o pecado nos separa de Deus, gente. Você sabe muito bem disso, que o pecado nos separa de Deus. Então, eu não posso adorar a Deus tendo uma vida de pecado. Eu tenho que renunciar ao pecado. Eu tenho que matar esse pecado da minha vida. Quando ele diz para nós matar a carne, ele está falando que não é para você se matar, é para você matar os teus desejos do pecado. Porque o pecado é gostoso, gente. O pecado é gostoso. Se ele não fosse gostoso, as pessoas não viviam no pecado. Lembra que Satanás vem como anjo de luz? Pois é, porque ele vem mostrando para nós que ele é bom para nós, que o pecado é bom. Se o pecado fosse ruim, as pessoas não viviam no pecado, porque o pecado é ruim. Mas quando você entende que o pecado te afasta de Cristo, aí tu vai começar a renunciar aquilo que para tua carne era bom. Tá entendendo? E nós não queremos renunciar. Nós queremos adorar a Deus sem renúncia. Nós queremos pregar a palavra sem renúncia. Nós queremos falar de Deus sem renúncia. Nós queremos estar dentro do templo sem renúncia da nossa carne. O que foi que Jesus disse para os discípulos? Aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo. Nós não queremos negar a nossas vontades. Nós queremos estar dentro do templo, mas com as nossas vontades sendo feitas. Nós não queremos fazer a vontade de Deus. Então, eu tenho que me negar a minha vontade e começar. O que Jesus fez, gente? Jesus negou a vontade dele, Jesus renunciou por nós. E nós não podemos renunciar para seguir a ele. Ele mesmo disse, negue-se a si mesmo, diminua. Você sabe o que é se diminuir?
Não é se diminuir nas palavras, é se diminuir nas suas vontades, nas nossas vontades, nos nossos desejos. Não, eu não posso fazer mais isso. Isso é eu me diminuir para Cristo crescer. E a gente vê uma igreja que a gente olha, a gente não vê Cristo na igreja. A gente não vê, a gente vê o mundo, a gente vê pessoas, né, aparecendo e Cristo lá querendo aparecer, mas as pessoas não deixam. Não deixa Cristo aparecer, porque o mundo está aparecendo dentro da igreja. As pessoas colocaram o mundo dentro do templo. Você entra dentro do templo, ele parece uma sala de eventos. Você entra dentro do templo, você não vê aquele lugar separado, consagrado para orações. Você vê agora dentro do templo um lugar de eventos, de festas, de balões, de jogo de luz, gente. Estão colocando o mundo dentro do templo. Estão colocando o mundo. É jogo de luz, é show gospel, é teatro gospel, é jantar para casais dentro do templo. Tudo que fazem no mundo estão colocando dentro do templo. Não, é pagode santo, é forró santo. A pessoa está lá dentro do templo, louvando a letra lá, que é santa, né? Que dizem que é santa, mas estão mexendo o corpo como se estivesse dançando no mundo. Tem pessoas que estão lá, não tem aquelas pessoas que pegam, gente, pelo amor de Deus, a igreja imitando o mundo, sangue de Jesus, repreenda esse espírito mundano dentro da igreja. A pessoa pega a música mundana, aí pega, coloca lá no ritmo mundano com a letra santa. Aonde que você já viu o santo se misturar com o profano? Aonde você vê Jesus na Bíblia pegar as coisas do mundo, ele se misturar com o mundo para ganhar pecadores? Não, Jesus continuou santo, puro, sem pecado, sem mistura, sem mistura. Aí a igreja está misturando, né, o mundo, colocando o mundo dentro da igreja. A gente dá vontade de chorar, pelo amor de Deus. Quando eu prego isso, me dá vontade de chorar demais. Porque você vai em busca de eu vou dizer, eu vou falar por mim. Eu quis sair do mundo, né? Eu não quero ir para uma igreja para viver o mundo dentro dessa igreja. Não. Eu não quero ir para ir por um templo onde eu estou vendo o mundo lá. Sabe por quê? Porque eu vou acabar voltando para o mundo. Eu vou acabar voltando para o mundo. E o que mais a gente vê? São pessoas que se desviaram agora no final do ano. O que mais a gente vê? São pessoas caindo dentro da igreja. O que mais você viu? Pastores em adultério. Sabe por quê? Porque estão colocando o mundo dentro da igreja. Estão colocando ali, não tem a santificação, o jejum, a consagração, e levam o evangelho sem jejuar, sem consagrar a sua vida, né? Passa o dia fazendo o que não deve, vendo o que não deve, mas como já conhece a palavra, já fez a faculdade de teologia, né? Já fez a faculdade de teologia, já aprendeu como é que prega, vai lá e prega, só isso. Não jejua, não consagra, não tem uma noite de vigília, não tem uma hora de oração para poder pregar. É claro que existe sim os pregadores que oram, que jejuam, que se consagram para poder levar o evangelho, né? Para poder levar o evangelho. Mas a maioria leva o evangelho de qualquer jeito. Leva o evangelho no adultério, leva o evangelho na mentira, leva o evangelho devendo os outros, enganando os outros, maltratando a esposa, maltratando o esposo. Dentro da casa não é um templo, só é um templo dentro da igreja. Só é dentro da igreja que é o santo, que é o líder, que é a líder, que é a mulher de oração. Dentro da casa não ora nenhuma vez. Dentro do templo está orando. A obra começa em casa, em casa. Se você não consegue viver Deus na tua casa, tu vai querer viver Deus lá dentro do templo?
A obra começa em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que mais? Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, nós temos que condenar o pecado, gente. Não é condenar as pessoas, é condenar o pecado, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, em você, em mim. A verdade é você ser verdadeiro. E o que mais a gente vê é pessoas falsas, né? O que mais a gente vê é pessoas que são falsos amigos teu, falsa amiga tua, falsos irmãos, falso marido, falsa esposa. O que mais a gente vê são pessoas vivendo falsidade, de aparência, né? De aparência. Só que eles não sabem que Deus sabe quem é que está vivendo, quem serve a Ele e quem não serve. Deus sabe quem é verdadeiro e quem é falso. Ninguém engana Deus. Você pode se enganar, você pode enganar os outros, mas enganar a Deus você não pode. Nós não podemos enganar a Deus. Nós não podemos enganar. Ninguém engana a Deus. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. E você sabe quem você é? Se você serve a Deus ou não serve? Você sabe quem você é se você vive em espírito ou vive em carne? Você sabe quem você é se você é praticante do pecado ou se você é praticante da palavra de Deus? Nós temos que saber quem nós somos. Porque se você não souber quem você é, você vai acreditar naquilo que os outros estão falando que você é. As pessoas falam mal de mim, mas eu sei quem eu sou. E Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem eu sou e eu sei quem eu sou. Então, não me interessa quem fala mal de mim, porque eu sei quem eu sou e Deus sabe quem eu sou. Quem quiser falar mal de mim, que fale, é o direito seu, é visão sua, né? Mas eu sei quem eu sou. Não adianta as pessoas virem dizer que eu sou isso e aquilo outro, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é na minha vida e Deus sabe quem eu sou fora da live. Se eu tenho vida de oração, se eu tenho vida de jejum, se eu oro por vocês, Deus sabe. Deus sabe muito bem. E eu também sei muito bem quem eu sou fora da live. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aqui. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gente, a gente tem que andar segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus representa o Espírito Santo. A palavra de Deus é o Espírito Santo. A palavra de Deus é a boca de Deus. A palavra de Deus é o Verbo, é Jesus. O Verbo esteve na terra. O Verbo esteve encarnado na terra. Então eu tenho que ser o quê? Andar segundo a palavra. Se eu ando segundo a palavra, eu ando em espírito. Mas se eu não ando segundo a palavra, eu ando na carne. É simples assim, gente. Os seres humanos é que colocam dificuldade para não obedecer a Deus, para não praticar a palavra e para viver no pecado. Porque não querem obedecer à lei, porque não querem praticar a palavra, não querem viver no mundo, querem estar dentro do templo e levar o mundo para dentro do templo. Querem ser igual ao mundo. Não querem ter prática da palavra. Não querem ser diferente. Então eu entreguei minha vida para Jesus e não foi para mim continuar sendo velha criatura. Eu entreguei minha vida para Jesus para ser nova criatura, para viver algo novo. E eu estou vivendo algo novo com Cristo. 17 anos que eu vivo todos os dias algo novo. Todos os dias Jesus me ensina na palavra. Todos os dias Jesus me liberta na palavra. Todos os dias Jesus vem e me ajuda a vencer o pecado. Todos os dias, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por quê? Porque eu quero essa vida nova para minha vida. Eu não quero mais ser aquela pessoa que eu era no mundo. Eu não sou e nem quero ser. Quem me conhece, quem me conheceu no mundo, sabe muito bem que eu não sou aquela pessoa que eu era no mundo. Quem me conheceu no mundo, hoje me respeita, hoje me honra. Sabe quem não me respeita e quem não me honra? As pessoas da igreja.
As pessoas de dentro do templo mesmo, é que muitos não me respeitam e não me honram. Mas as pessoas que me conheceram no mundo, elas sabem que Jesus fez uma obra na minha vida e continua fazendo. Gente. Vocês já viveram isso? Que as pessoas, quando você estava no mundo, as pessoas não te respeitavam. Aí você você entregou sua vida para Jesus, sua vida mudou e as pessoas que estavam no mundo começaram a te honrar e te respeitar. E as pessoas dentro da igreja não te honram e não te respeitam. Sabe por quê? Porque não sabe aquilo que Jesus fez na tua vida e está fazendo, porque não te conheceram como estava no mundo, né? Aí dentro da igreja tem pessoas que não te respeitam e não te honram. Mas o mundo que sabia quem você era no mundo está vendo a diferença, está vendo a mudança, começou a confiar em você, começou a olhar para você como um exemplo, não é assim? Os inimigos da própria casa, os inimigos da própria igreja. Quem quer te derrubar não é os do mundo, quem quer te derrubar é os que estão dentro da igreja. Os que estão dentro da igreja que querem te derrubar, que querem te jogar para fora da igreja. Os do mundo, eles estão vendo, tá lá se esforçando. Antes estava na droga, agora está indo para a igreja, agora está orando, agora tá mudando. Mas os de dentro da igreja estão querendo botar o povo para fora da igreja. Não é verdade, gente? A experiência. Eu tenho experiência, gente. Tenho experiência de vida com o mundo, eu tenho experiência de vida com Cristo. Eu tenho experiência de vida dentro do templo, eu tenho experiência de vida. Nós começamos a ter experiência na nossa vida. Você tem sua experiência na sua vida mundana, você sabe que você experimentou, que você viveu. Você tem experiência dentro da igreja e você continua tendo experiência na sua vida, não é verdade? Que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Por isso que a luz não se mistura com as trevas. Quem está em Espírito vai querer adorar a Deus em Espírito. Quem está na carne vai querer adorar a Deus na carne, né? Com o jogo de luz dentro da igreja, com os holofotes, com os palcos, né? Por quê? Porque está na carne. E isso tudo é gostoso, né? Não é gostoso? Quando eu era do mundo, eu gostava lá daquele jogo de luz na danceteria. Aí hoje, a gente vê dentro da igreja as pessoas pegando o jogo de luz da danceteria e botando dentro do templo, para ficar bonito o templo. Meu querido, minha querida, quem tem que brilhar dentro do templo é Jesus, não é jogo de luz, não. As pessoas querem apagar o brilho de Jesus e não vão apagar. Está repreendido em nome de Jesus. As pessoas querem pegar dentro do templo. Ah, não, o templo não está bonito. Vamos botar um jogo de luz. Ei, Jesus é a luz. Jesus é a luz, você não precisa colocar jogo de luz, você precisa manter Jesus, o Espírito Santo dentro do templo, porque hoje o Espírito Santo está do lado de fora batendo, querendo entrar no templo, porque as pessoas estão colocando o mundo dentro do templo e o Espírito Santo, epa, eu não posso me misturar com as trevas. O Espírito Santo não se mistura com as trevas. Pelo contrário, aí as pessoas pegam aquele jogo de luz, gente, coloca dentro do templo para ficar mais bonito. Aí, a luz de Jesus, ela não é bonita para você? A luz de Jesus não é o bastante para iluminar o templo? Você precisa de jogo de luz para iluminar o templo, para ficar mais bonito ou para se parecer com o mundo? Você quer o jogo de luz para você se parecer com o mundo? É para isso que você quer? O jogo de luz lá? Porque você está com saudade da dessalteria? Porque você está com saudade das coisas do mundo? Porque você vive na carne? Gente. As pessoas não querem se diminuir. O Espírito Santo aparecer. As pessoas acham que o jogo de luz ela tem mais importância do que o Espírito Santo brilhando dentro da igreja. As pessoas querem apagar o Espírito Santo de dentro da igreja e não vão apagar, não. Não vão apagar. Sabe o que vai acontecer? Vão ser cobrados. A igreja,
ela é aquela que mais vai ser cobrada por Deus. Porque Deus manda a igreja se santificar, se separar, se limpar, estar em Cristo, viver na palavra, matar a carne, andar em espírito, e a igreja não está fazendo isso. A igreja será que... Lembra lá das 10 virgens? Elas estavam onde? Dentro do templo. Mas o que aconteceu? Jesus fechou a porta para cinco virgens. Jesus fechou a porta. E ele vai fechar a porta para muitos, hein? Que estão dentro da igreja, de aparência, sem essência, sem azeite, lâmpadas apagadas, vivendo as trevas e não vivendo a luz, vivendo segundo o mundo e não vivendo segundo o Espírito e segundo a palavra de Deus. A igreja que será mais, o juízo começa pela casa de Deus. Se não te ensinam isso, Jesus veio hoje te ensinar. O juízo começa pela casa de Deus, não é pelo mundo. Presta bem atenção, que o juízo vai começar por nós. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu quero ser liberta todos os dias, lavada e remida, adornada. Eu quero ter o cheiro agradável para o meu Senhor. Eu não quero ter cheiro de pecado, não. Eu quero ter cheiro do Espírito Santo de Deus, o perfume do azeite, do cheiro agradável. Quando eu orar, eu quero que Jesus sinta o que cheiro agradável da minha filha. É assim que eu quero. É assim que você tem que querer. Que quando você orar, aquele cheiro agradável de oração, não o cheiro do pecado, né? Porque o pecado fede a narina de Deus. Então eu tenho entendimento e temor da palavra. Eu tenho entendimento que Deus tem me dado e temor, muito temor de Deus, de não apresentar minhas orações fedendo ao pecado. Porque os pecadores oram, os santos oram, não é verdade? Então, por que eu tenho que me limpar? Eu amo tomar banho, gente. Eu estava tomando banho ontem, eu estava agradecendo. Oh, meu Deus, que coisa boa é a água. Eu estava tomando banho e aí falando com Deus. Deus, que banho gostoso. Aí eu estava falando para Deus que nem... É por isso que a palavra de Deus representa a água. Quando você está com sede, que você toma aquela água, o que você diz? Que água gostosa. O refrigerante não substitui a água, o suco não substitui a água. Ele engana, né? Você toma lá o refrigerante, você se engana que matou a sede. É que eu penso que não, você está com sede. Enquanto não você bebe água, o suco não resolve, o refrigerante não resolve. Mas quando você toma água, você vê a diferença. Assim é a palavra. Estão querendo te enganar com refrigerante, estão querendo te enganar com o suco. Mas tem aqueles que querem água pura, água viva, que mata a sede. Né? Aí eu estava tomando banho e estava falando para Deus, meu Deus, a tua palavra é assim, ela nos limpa, nos lava. A palavra de Deus nos faz bem, gente, nos purifica, tira a sujeira, tira as escamas, tira tudo que não presta da nossa vida. Não é assim que é o sentido do banho? O banho é para tirar a sujeira do teu corpo, né? Para você ficar cheirosa, cheiroso. Não é verdade? E a palavra, ela faz a mesma coisa. A palavra, ela vai tirando as imundícies do nosso coração, do nosso pensamento, e a gente vai se sentindo limpo, gente. Então, o sentido da palavra de Deus é você sentir que você está sendo limpo pela palavra, lavado pela palavra, saciado pela palavra, alimentado pela palavra. Porque a palavra de Deus representa a água, a palavra de Deus representa pão, a palavra de Deus representa a luz, a palavra de Deus representa o colírio para os nossos olhos, a palavra de Deus representa o azeite, a palavra de Deus representa o fogo do Espírito Santo, a palavra de Deus representa o próprio Jesus, que nos dá vida e vida com abundância. Se você não amar a palavra de Deus, você não ama Jesus. Se você é uma pessoa que só ama a oração, eu te convido a amar a palavra de Deus. Porque quando você ama a palavra de Deus, você ama Jesus. Não existe aquele, eu amo Jesus e não quer nada com a palavra de Deus. Você está se enganando.
Você está se enganando que ama Jesus. Porque todo aquele que ama Jesus, ele ama a palavra. Ele ama as escrituras sagradas. Ele ama essas escrituras. Porque ele sabe que a palavra é o verbo. A palavra é o próprio Jesus. O verbo reencarnado na terra. A palavra viva na terra. Então, quando você ama a palavra, pode ter certeza que você ama Jesus. Mas quando você não ama a palavra de Deus, você só quer a oração, você ainda não ama Jesus. Então, nós temos que amar a Jesus, porque ele nos amou primeiro, né? A palavra de Deus, gente, ela tem que ser o teu café da manhã. Porque a palavra de Deus alimenta o teu espírito. O pão alimenta a carne. Então, por isso que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Quando nós acordamos, nós temos que primeiro buscar a Deus. Depois a gente busca o alimento da carne. Tá entendendo? Por isso que sempre é Deus em primeiro lugar. E depois o sustento da carne. Mas se você acorda, já quer comer, né? Tem gente que acorda com fome e já vai comer, quer alimentar a carne. Mas aqueles que estão em Deus, que estão em Cristo, eles vão primeiro orar, agradecer a Deus, pedir a bênção de Deus para esse dia, vão ler a palavra, uns vão jejuar, depois é que vão... Porque você não vai morrer de fome se você ficar 2 horas sem tomar café. Você não vai morrer de fome se ficar renunciar a algumas horas para tomar o teu café. Não vai não, gente. Tá entendendo? Então, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus está aqui nos ensinando, né? Vamos continuar aqui, deixa eu ver. Temos que andar em espírito, não na carne. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. É muito fácil de conhecer, gente, quem está em espírito, quem está em carne. Porque as pessoas que andam segundo a carne, elas só querem fazer as coisas da carne. Elas só querem os seus desejos realizados. Elas não estão nem aí para obedecer a Deus, para praticar a palavra, para andar em espírito, para jejuar, para orar, para praticar a palavra, para obedecer, para estudar a palavra, para ser liberto. Os que estão em espírito, eles têm essas práticas. E os que estão na carne, vão para a igreja, não ora, não jejua, não pratica a palavra, não obedece a Deus, não obedece aos pais. Vai para a igreja, mas depois está lá no álcool, está lá na prostituição, está lá na chocorrice, está lá nas práticas do mundo. Porque vivem na carne. Mas aqueles que vivem no espírito, eles procuram viver como Jesus viveu na terra. Eles procuram viver separado, né? Que o santo é separado. Eu não posso fazer o que o mundo faz, porque você foi separado. Você foi separado para ser representante de Deus. Você foi separado para ser templo do Espírito Santo. Gente que quer viver dentro do templo, mas não quer ser o templo do Espírito Santo. É muita diferença. É muita diferença você estar dentro do templo e você ser o templo. E você ser o templo do Espírito Santo. E Jesus, ele quer que a gente seja o templo do Espírito Santo. É isso que Jesus quer que nós sejamos. Ele quer habitar na tua vida, ele quer habitar na minha vida. Ele quer dirigir a nossa vida. Ele quer estar em nós e ele quer que a gente esteja nele. Ele quer que a gente esteja nele. E ele quer estar em nós. Unido, um só corpo, um só espírito, um só entendimento. É o entendimento de Cristo, mente de Cristo, o entendimento da palavra. É isso que Jesus quer que a gente tenha, esse entendimento. Minha filha, hoje tu vive para mim. Hoje tu tem que andar em espírito. Hoje tu tem que viver como eu vivia na terra. Jesus foi esse que venceu a carne na terra, gente. Jesus é o nosso exemplo. Se ele venceu o mundo, como ele disse, que ele estava no mundo e não era do mundo. As pessoas estão no mundo, quer ser do mundo e quer ficar no mundo. Tem gente que não quer ser arrebatado. Tem gente que não quer morrer, porque quer ficar no mundo. E nós, como foi que Paulo disse, a morte para Paulo era lucro.
porque ele sabia que ele não era do mundo, que ele voltaria para a pátria, voltaria para o reino do céu, voltaria, né, para a casa do Pai. Louvado seja o nome. Mas tem gente que vive na carne, se inclina para as coisas da carne, tem medo da morte, não quer morrer, não quer que Jesus volte.